Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente comentar um pouquinho sobre o capítulo 3 de Apocalipse, tá bem? Vai ser um vídeo curto, deixa eu já colocar aqui, um vídeo curto, porque eu apenas vou dar algumas informações que ajudam a compreender melhor as cartas escritas para a igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, tá bem? Uma das coisas muito interessantes é que cada carta que Deus escreve tem íntima, estreita relação com a identidade daquela igreja, com a história daquela igreja. Isso vale para nós também. A palavra de Deus não trata você como qualquer um, ou como todo mundo. Né? Você não é todo mundo, sua mãe já te falava isso, não é? Então, Deus conhece as nossas peculiaridades. Deus conhece aquilo que nos distingue. Aliás, foi Ele que nos fez assim, de forma peculiar, de forma diferente das pessoas que estão à nossa volta. Tá bem? Então, o Espírito Santo e a palavra de Deus vão agir na nossa vida de forma diferente do que vão agir na vida de outras pessoas. Né? É por isso que nós devemos nos inspirar em grandes homens, em grandes mulheres usados por Deus, mas sabendo que a obra de Deus na nossa vida, por mais que seja tão grande, tão extraordinária como foi na vida de outra pessoa, será ainda peculiar, será diferente, tá bem? Então Deus vai agir na minha vida diferente da maneira como vai agir na sua vida, e assim por diante. As cartas a cada uma das igrejas mostram isso. Embora seja o mesmo Cristo que fala, ele fala de forma diferente para cada igreja, porque cada igreja tem uma história diferente. Cada igreja tem uma vivência diferente. E isso é muito interessante. Tá bem? Eu não abordei tanto isso nas primeiras cartas do capítulo 2, mas eu quero dar uma atenção nisso, no caso aqui, as cartas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes, por exemplo, tá bem? Sardes foi uma antiga cidade localizada na Lídia, tá bem? Isso aqui eu vou passar rápido porque você pode pegar essa informação no Google, Wikipedia, em qualquer lugar, tá bem? Mas assim, havia sido uma cidade muito grande, uma cidade muito importante, né? Eu coloquei aqui, ó, era uma cidade próspera, tá? Em parte devido ao ouro encontrado em Pactolos, né? Pactolos, um ribeiro que passava perto da cidade. Havia sido uma cidade muito poderosa, tinha extração de ouro, pedras preciosas e tudo mais. Os lídios foram as primeiras pessoas a cunhar moedas. Deixa eu ter uma moeda aqui que o Henrique pegou, tá? Mas os lídios foram os primeiros povos a cunhar moedas, né? Então, ou seja, era um povo rico, era um povo que tinha mineral, que tinha ouro, que tinha tal. Então, havia sido uma cidade muito forte, muito poderosa e tal. No entanto, na época em que Apocalipse é escrito, é uma cidade que já está em decadência. É uma cidade que apenas vive da memória dos dias grandiosos e tudo. E eu coloquei uma informação aqui que no ano 546, o rei Creso foi derrotado pelos persas. Tá? Olha só como que aconteceu. Os soldados persas observaram o soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. A cidade de Sardes era uma cidade forte, poderosa, localizada ela estava num local privilegiado e era uma cidade que se considerava impenetrável, invencível. Mas, enquanto eles dormiam, os persas vieram e dominaram a cidade e derrotaram a cidade. Aí você vai entender porque Jesus fala assim, ó, lembra-te, obedece, arrepende-te, porque senão eu virei a ti como um ladrão. Eu virei a ti como um ladrão de noite, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Né? Aqui Jesus está se relembrando a história da própria cidade. Da mesma forma como vocês estavam lá
seguros, cheios de si, e foram tomados, vencidos de surpresa à noite, assim eu farei, se vocês não ficarem atentos, se vocês não vigiarem. Depois a cidade voltou a colecionar derrotas. Em 334, a cidade se rendeu a Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Em 214, caiu outra vez sobre Antíoco, né? O líder do Império Seleucida, né? Da divisão do Império Grego. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca recuperou ao grande prestígio que ela havia tido antes. Tá? O que isso é importante? Por quê? Porque assim como a cidade caiu em importância política, a igreja de Sardes também estava caindo na moralidade. Né? A cidade teve uma decadência política, a igreja estava tendo uma decadência moral. A cidade estava declinando em importância política. A igreja estava declinando na moralidade e na santidade. Tá? A igreja de Sardes, né, olha só, a igreja de Sardes não tinha consciência do seu estado de sonolência religiosa. Ela pensava estar cheia de vida. Né? Olha só o que Deus fala, né? Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Né? Eu lembro de uma peça de teatro, deu saudade de fazer teatro agora, que é um homem que vai no médico, e aí o médico vai fazer o exame nele, e o médico faz o exame nele e fala, mas meu senhor, o senhor está morto. E ele fala, como assim? Eu estou morto. Né? E aí o médico, olha aqui, o senhor não tem pulso. Verifica o coração. Não tem sinal de vida no coração, está parado. Não tem fluxo sanguíneo, o senhor morreu. Mas não, moço, é claro que eu não estou morto. Não, o senhor está morto. Todos os seus sinais vitais não existem, são inexistentes. Tudo diz que o senhor está morto. Né? Então imagina, cara, é óbvio que é uma ilustração, né, gente? Mas imagina a situação de você estar morto e pensar ainda que está vivo. Tá? Isso é muito louco. E é isso que acontece com muitos crentes, com muitas igrejas, e acontecia com Sardes. Então, ficava lá pensando nos dias antigos de força, de poder, de riqueza e tudo mais, e se esqueceu de vigiar. É igual quando imagina você que tem uma grande experiência com Deus. Se você fica pensando apenas na experiência que você teve no passado e não vigia, o diabo chega e traz ruína para a sua vida, e traz estrago para a sua vida, tá bem? Nós precisamos estar atentos. Jesus fala, né? Fica alerta, fique acordado, porque senão vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com a cidade. Aí a gente lembra de Pedro falando, né? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor procurando a quem tragar. Então não dorme, não vacila como a cidade de Sardes vacilou. Beleza? Tá bem? Depois nós vamos então para a igreja de Filadélfia. Tem um hino que o Joãozinho canta, né? Filadélfia. Aliás, tem um filme muito bom, né? Se não me engano, o Tom Hanks ganhou o primeiro Oscar dele com um filme chamado Filadélfia. Um filme fantástico, tem uma música incrível, maravilhosa. Filadélfia, tá? Filos, né? É amor fraternal, não é? E Delfos vem de irmão, né? Amor de irmão, né? Então Filadélfia seria amor fraternal, amor de irmão, tá bem? A palavra veio do grego, né? Que em grego moderno significa exatamente isso, né? Filadélfia, tá bem? E aí Filadélfia é a igreja mais elogiada, né? Aliás, tem a igreja Filadélfia em Franca, que o slogan da igreja, aliás, um nome lindíssimo para a igreja, né? Igreja Batista Filadélfia. Fica a dica aí, a pastor Elias e companhia, né? Igreja Filadélfia, né? E lá em Franca, em São Paulo, tem a igreja Filadélfia, e o slogan da igreja é a igreja elogiada por Deus, não é? Coisa linda. A igreja é uma igreja muito elogiada. Tá bem? Mas vamos entender algumas coisas aqui, pegando um pouquinho da história da cidade de Filadélfia. Tá?
A cidade foi fundada pelo rei Átalo, o rei de Pérgamo, né, no século II, cerca de 740 d.C., e ele era muito conhecido pela lealdade ao irmão dele. Né? Não sei por que ele era tão leal ao irmão assim. Né? Talvez houve algum problema lá e ele mesmo à custa de alguma coisa, né? Porque lealdade sempre custa alguma coisa. Né? Lealdade que não custa nada, não vale nada. Né? Mas o certo é que ele era conhecido pela lealdade ao seu irmão, a fidelidade ao seu irmão. Né? E por causa disso, a cidade então que ele fundou ganhou o nome de Filadélfia, né? Amor fraternal. A cidade estava localizada aí perto né, perto da estrada que levava a Pérgamo, né? Mas o que aqui? Olha só, a Filadélfia foi destruída no ano 17 depois de Cristo, reconstruída por Tibério, imperador romano, tá? Em alguns momentos da história, a cidade teve vários nomes. Em vários momentos da história, a cidade teve outros nomes, né? Depois que ela foi construída por causa do terremoto, algumas pessoas passaram a morar mais afastado de onde era a cidade e deram o nome de Nova Cesareia, tá? De Nova Cesareia para a cidade de Filadélfia. Depois, a cidade também, durante o reinado de Vespasiano, outro imperador. Quem está vendo esse vídeo lá de Minas pensa, mas Vespasiano é uma cidade aqui em Minas Gerais, né? Tem a cidade de Vespasiano lá em Minas, né? Vespasiano foi o nome de um imperador romano. A esposa dele era Flávia, tá? E em homenagem à esposa, ele deu o nome de Flávia para a cidade de Filadélfia, que depois voltou a ser conhecida como Filadélfia, tá? Hoje, as ruínas são chamadas de Alaşehir, em turco, que significa cidade de Deus. Tá? Tem a cidade de Alaşehir, alguma coisa assim. Eu tenho até aqui ó, as fotos. Cara, a praça central lá de Filadélfia é uma coisa, quer dizer, de Alaşehir, né, da antiga Filadélfia. Olha só. Aqui são as ruínas da cidade antiga, né, mas tem os prédios aqui ao redor da cidade moderna, né, de Alaşehir, né, e tudo. Olha só que lindo, tá? Esse aqui são as ruínas da antiga Filadélfia, tá? Eu falei de Sardes, eu não mostrei aqui. Sardes, as ruínas de Sardes. Olha só. Aqui são as ruínas de Sardes, tá? Deve ser fantástico, né? Ir em locais assim, em lugares assim, tá bem? Mas voltando então ao nosso texto, a Filadélfia é uma cidade estratégica. Ela era conhecida como a Porta do Oriente. Mas uma das coisas mais interessantes é que havia na cidade um santuário dedicado a Juno. Quer dizer, a Jano. Juno não, né? Juno era uma deusa mulher, né? Na mitologia grega, né? No panteão grego. Aqui é ao deus Jano, que era o protetor das portas. Né? O deus Jano era o protetor das portas. E o símbolo do deus Jano era uma chave. Isso é muito legal, cara. Era uma chave e tal. E olha só o que Jesus fala. Eu sou... Né? Assim diz aquele que é santo, o verdadeiro que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Né? Jesus está falando, Jano, coisa nenhuma, meu filho. Quem tem a chave sou eu. Né? É isso que Jesus fala, eu sou aquele que verdadeiramente tem a chave. Né? E o que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho, ninguém abre. Tá? Isso é muito legal. Ao contrário da cidade que havia sido destruída por um terremoto e tido vários nomes ao longo da história, Deus promete que para os crentes de Filadélfia que eles seriam colunas no templo de Deus, né, um templo que jamais será abalado, que não pode ser abalado, e que eles conheceriam o nome eterno de Deus. Né? Lá no final diz assim, né? Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também o meu novo nome. Tá? Então,
todas essas referências têm a ver, todas essas coisas fazem referência à história de Filadélfia, tá bem? Então, Deus entra em contato com o seu povo, com a sua igreja, com o seu servo, com você, tá bem? Vamos lá, a nossa última igreja aqui, a sexta igreja, a igreja de Laodiceia. Ao contrário de Filadélfia, a igreja mais elogiada, Laodiceia é a igreja que não recebe nenhum elogio. Laodiceia só recebe pancada, meu irmão. Só recebe pancada. É a igreja que é censurada do começo ao final, né? E é muito interessante isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não presta atenção. Eu coloquei aqui no final, aqui, ó. Já vou para o final, tá? Que Laodiceia não foi censurada por nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade. Normalmente, quando a gente fala de pecados, aquilo que desagrada a Deus, a gente fala de imoralidade, de prostituição, a gente fala de idolatria, do culto aos ídolos, de tudo isso. Laodiceia não foi acusada de nada disso. Interessante, né? A igreja que mais apanha não é acusada nem de imoralidade, nem de idolatria, nem de prostituição, nada disso. A igreja foi duramente censurada por Jesus Cristo pelo orgulho, pela vaidade, por não se humilhar, por ser uma igreja orgulhosa, uma igreja com senso de suficiência. E isso estava muito relacionado com a cidade. Por quê? Porque Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade poderosa. Lembra lá de Sardes, que havia sido uma cidade grande no passado e que agora vivia com as lembranças do passado? Laodiceia não. Laodiceia agora é uma cidade, cara, é São Paulo, tá? É a São Paulo da Ásia Menor, tá bem? Estava situada no vale, tá bem? Foi chamada antigamente de Dióspolis, tá? Dióspolis, ou cidade de Zeus, depois foi conhecida como Roaz, tá bem? Depois, com Antíoco II, rei da Síria, mudou o nome para Laodiceia, que é uma homenagem à esposa do Antíoco, que é Laodice, tá? Então, para homenagear Laodice lá, talvez Laodice falou, né? Você já fez um monte de cidade, não botou meu nome nenhuma, né? Mas seu nome é feio, Laodice, tá? Então bota Laodiceia, tá bem? Foi para homenagear Laodice, tá? Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, tá? Ela é conhecida pela produção de lã preta e brilhante, né? Não sei se tinha as ovelhas pretas lá, sabe? Ovelha negra. Lá em Laodiceia devia ter muita ovelha negra, né? Lã preta e brilhante. Havia muitos serviços bancários, era uma cidade conhecida como cidade dos bancários ou cidade das finanças. Rolava muito dinheiro em Laodiceia, muita gente havia ficado rica. E olha só que interessante, era conhecida também pelos produtos feitos à base de pó frígio misturado com óleo. E entre esses produtos estava pomada para os ouvidos e colírio. Jesus tem uma boa... Cara, Jesus tem um senso de ironia maravilhoso, não é? O que ele fala lá com Laodiceia? Né? O que ele fala? Né? Ele diz, ó, compre colírio, né? Colírio para aplicar-lhes nos olhos, tá bem? Depois ele vai dizer também, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá? Eu te aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas, né? Por quê? Porque a cidade era famosa pela lã negra, mas Jesus aconselha aqui, compre roupas brancas para cobrir a tua nudez e compre colírio para aplicar nos seus olhos, tá? E tudo. Mas o símbolo mais interessante da cidade, por causa de toda essa riqueza, a cidade era... os cidadãos eram orgulhosos, arrogantes, satisfeitos consigo mesmo, sabe? O rico que tá bom para mim, sabe?
gasolina caríssima, dólar nas alturas. Cara, tá bom, sabe? Dinheiro que não me falta e tal. Mas o símbolo mais interessante de Laodiceia era a água. Por quê? Perto da cidade, uns 10 quilômetros da cidade, havia muitas fontes de água. Fontes de água mineral, água fria, quente, fontes de água. Mas essa água precisava ser encanada para chegar até a cidade. Então havia os aquedutos. Tá? Havia os aquedutos e essa água vinha através dos canos, dos aquedutos, até Laodiceia. Mas a água chegava em Laodiceia morna. Tá? Água morna é muito bom para tomar banho, mas para beber, você já bebeu água morna. Né? E por causa dos minerais, disse que essa água era nauseante. Se você bebia aquela água, você ficava com náusea, né? Você ficava querendo vomitar. Tá? Então, era uma água imprópria para beber, era uma água imprópria para ser consumida. E aí, Jesus compara a náusea que as pessoas sentiam a beber aquela água com a náusea que ele sentia com a espiritualidade morta e orgulhosa dos crentes de Laodiceia. Sabe? Então, o que Jesus faz? Jesus faz uma ligação emocional. Jesus fala, ó, sabe a náusea que você sente quando vocês bebem essa água morna? Eu sinto a mesma náusea ao ver os cultos de vocês. Eu sinto a mesma náusea ao perceber, ao ouvir as orações de vocês. Tá bem? Então, ou seja, a igreja não é acusada de nenhuma doutrina errada ou pecado de imoralidade. Não havia doutrinas erradas lá, como havia em a segunda igreja, Esmirna. Tá? Não havia lá. Esmirna não, Pérgamo, né? Pérgamo. É lá em Pérgamo. Lá em Pérgamo, ó, os que seguem a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas e tudo mais. Em Laodiceia não tinha isso. A igreja, digamos assim, era doutrinariamente correta, não havia escândalos morais, mas era uma igreja orgulhosa, era uma igreja satisfeita consigo mesma, era uma igreja que não percebia sua própria pobreza e miséria espiritual. Tá bem? Essa igreja se achava rica e forte, foi criticada pelo seu orgulho, estou lendo aqui, foi criticada pelo seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. Aí a gente lembra Jesus falando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque quando você tem muito dinheiro, eu não sei como é isso, tá bem? Mas eu imagino que quando você tem muito dinheiro, tem muitos recursos, quando você tem tudo à sua disposição que o dinheiro pode comprar, talvez se humilhar deve ficar mais difícil. Ter uma atitude de humildade deve ficar muito mais difícil, tá bem? Eu quero uma casa, eu compro. Eu quero um carro, eu compro. Eu quero viajar para os Estados Unidos, para qualquer lugar, eu vou. Eu quero comprar um iate, eu compro, tá bem? Deve ficar muito difícil você se humilhar e perceber que você é miserável sem a graça de Deus. Tá? E é isso que Jesus aqui está ensinando aos crentes de Laodiceia. Beleza, gente? Que Deus abençoe. Só falta mostrar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Olha só, isso aqui é Laodiceia. As ruínas lá de Laodiceia. Cara, imagina isso aqui nos tempos de glória de Laodiceia. Devia ser uma grande avenida com as colunas de mármore aqui ao redor. Uma coisa fantástica, tá bem? Mas que a gente possa aprender com Laodiceia. Todos aqueles que estudam o Apocalipse, imaginando, pensando nas igrejas representando fases do cristianismo, dizem que nós estamos na fase de Laodiceia. A igreja atual é Laodiceia. Tá? É uma igreja que tem recursos, que tem dinheiro, que tem poder, mas que tem dificuldade de se humilhar diante de Deus e de perceber o real estado da sua espiritualidade. Que não seja assim com você, que não seja assim comigo, que não seja assim com a nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.